O som tá bom, hein? Tá. A imagem sua tá boa, o som também tá bom, tá? Bom dia, queridos irmãos. Agora vamos dar início ao nosso seminário com o tema Herança Incorruptível Incontaminável, com o nosso amigo Telmo Rocha, né? O seminário vai ter duração de 1h30, sendo que a cada 30 minutos a gente vai dar uma paradinha para responder as perguntas e comentários se tiver, tá? E aí a gente dá o segmento. E depois, daqui 30 minutos, a gente vai avisar sobre o sorteio do livro, passar os detalhes, e assim seja. Fica à vontade, Telmo, tá? Obrigado, Luiz. Obrigado a todos os amigos que estão conosco. Com muita alegria que nós voltamos a essa casa de amor, paz, casa muito gostosa de frequentar, de estar junto com vocês. Nós fomos convidados a refletir um pouquinho nessa manhã de domingo, manhã gostosa, friozinho. Vamos agradecer a esse Pai de amor e bondade, a Jesus, aos benfeitores dessa nossa casa, nosso anjo da guarda, a todos esses amigos que estão nos circundando agora, para que busquemos a paz, a tranquilidade durante esse nosso encontro. Nós vamos estudar a primeira carta de Pedro, o seu primeiro capítulo, que é muito rico, que é robusto, que é gratificante. E vamos de mente e coração abertos finalizar esse estudo de consciência mais dilatada e certamente mais conscientes do alvo que precisamos alcançar. Alegres, pois já estamos bem na caminhada. Eu gosto sempre de considerar esse fato, porque muitas das vezes nós achamos que nós não estamos caminhando bem. Ficamos angustiados, insatisfeitos, olhamos para um lado, olhamos para o outro e não percebemos a misericórdia divina, a providência divina atuando a nosso favor. Nós precisamos estar muito alegres em tudo que fazemos e como estamos vivenciando o nosso dia a dia. Porque o amparo já não nos falta, nunca faltou e nunca vai faltar. Alegres por quê? Porque nós não estamos sozinhos nessa nossa empreitada, nessa nossa caminhada. Hoje, amigos, precisamos lembrar do Pai presente, de Jesus, do nosso anjo da guarda, essa pleiade de amigos benfeitores que torcem para o nosso sucesso. A boa nova que Jesus nos trouxe, junto com inúmeros outros benfeitores, como Buda, como Gandhi, como Hermes Trismegistro, como inúmeros Sócrates, inúmeros companheiros que vieram ao longo de milênios, tentando colocar para a gente alguns pontos e algumas informações para essa nossa caminhada. Nós precisamos nos apropriar desses saberes, estudar, refletir, para que tenhamos mais assertividade ao longo dessa nossa caminhada. E hoje é um dia muito feliz para todos nós. Porque se acordamos na carne é porque temos uma tarefa para nós, para Deus, para Jesus. E nós que estamos buscando nos ensinamentos do Evangelho, da doutrina, precisamos ler, estudar, refletir, sempre com o coração inundado de alegria dessa boa nova. E eu gosto sempre de considerar que nós precisamos reforçar ou reformar algumas bases que temos no nosso dia a dia. Pois a boa nova só pode produzir contentamento, confiança e a fé inabalável
que a doutrina espírita nos oferta. Precisamos criar bases para o nosso estudo. Amigos, estas bases nós deveríamos considerar com muita mesmo, muita atenção, antes de colocarmos o nosso pé para fora da cama. Ou seja, deveria ser um processo diário de que, ao despertarmos, e que esse despertar seja para a vida material e espiritual também, de manhã cedinho, deveríamos colocar o relógio para despertar 5 minutos antes do nosso compromisso. 1 minutinho, 2 minutinhos, e fazermos uma reflexão de que estamos na carne. Ou seja, somos seres imortais. Somos princípio inteligente. Somos criação divina. E quais são as bases que a gente recomenda, que Jesus recomenda, que os benfeitores recomendam para nós? O que eu preciso lembrar pela manhã? Vamos enumerar 15. Olha só, tem muita coisa para considerar logo pela manhã. Pois é. A nossa caminhada do dia, ela precisa ser balizada por esses conceitos. Eu preciso relembrá-los com bastante coragem, com bastante desejo de ser assertivo com eles. O primeiro quesito que a gente precisa considerar é Deus, pilar mor, o grande pilar de toda a existência, de todos nós. Que é Deus? Eu sei o que Ele é, o que Ele representa na minha vida. Como eu vejo Deus? É aquele velhinho sentado num trono, que eu preciso pedir bênção? Como é que é esse Deus? Já nos foi colocado esse Deus pintado, rebuscado de N formas. N formas. Que vocês imaginarem, já o fizeram. Porque foi a forma como os nossos irmãos e irmãs externavam essa percepção desse Pai, desse Criador. Não tem aqui nenhuma crítica. Muito pelo contrário. É a nossa percepção que precisa estar dilatada para entendermos que é Deus. E muitas das vezes a gente tem até medo desse ser bondoso. Medo. E o que nós precisamos? Precisamos eliminar ou conhecer melhor esse Pai. Conhecer melhor. E é isso que, quando a gente pensa na nossa caminhada, no nosso conhecimento desse Pai, nós precisamos tê-lo fresco na nossa mente. Deus, o Criador, o Pai, bondoso, justo, misericordioso, como que eu o enxergo? E olha que nós estamos falando aqui antes de sair da cama. Eu preciso trazer essa informação à minha mente. Deus, Ele é meu amigo, Ele é meu companheiro, Ele se dedica a mim, Ele está comigo, o que é importante, eu quero estar com Ele, eu quero estar com Ele. Ponto 2, Jesus, o Cristo de Deus. E aqui é interessante que muitas das vezes a gente acha que Cristo é o sobrenome de Jesus. Não, não é Jesus Cristo, é Jesus o Cristo de Deus. Ou seja, um espírito, um ser criado por Deus, chegou à condição crística. E esse Jesus que nós intitulamos,
que o anjo Gabriel diz a Maria que deveria nomeá-lo, ele chegou a uma condição crística. Que é isso, Telmo? O que é uma condição crística? É um ser que já caminhou, passou por N experiências, N estágios, e aí a gente volta, relembra a nossa caminhada evolutiva, passando pelos reinos, estagiando nos reinos mineral, vegetal, animal e hominal. E aí a gente começa a perceber que é uma caminhada de conhecimento, de experiências, de vivências. Então, o ser crístico já caminhou em todos esses patamares, em todos esses estágios, e chegou à condição crística, e que pode nos amparar. Então, nós temos no nosso dia, hoje, 26 de julho de 2020, o amparo desse ser crístico, que com uma pleiade, com um conjunto de outros benfeitores, estão trabalhando para a nossa caminhada. E aí o ponto 3 fala de nós, espírito, eu. Eu sei o que eu sou? Olha que interessante, né? Eu fico pensando, a gente vai precisar atrasar esse relógio alguns minutos antes. Acho que os 5 minutos não vão dar. Mas que eu sou? Que condição estou? Que me espera quando sair da cama? Quais são os desafios? Que condição eu me encontro? São reflexões, amigos, que nós vamos caminhar, carregar por N anos. Mas essa busca, ela é gostosa, ela é saudável, ela é positiva. O ponto 4 trata-se da matéria, perispírito, fluido cósmico universal, criação divina. Eu conheço a matéria, eu sei utilizá-la, e aí eu lembro da gente manipulando os elementos para fazer um bolo, né? Farinha, água, ovo, óleo, temperatura do forno, o que coloca primeiro, o que coloca depois. Eu preciso conhecer todo esse mecanismo de construção, de preparo. Como eu utilizo a matéria no meu dia a dia? Como é que eu vou utilizar o meu corpo hoje? Porque eu tenho um corpo. Eu não sou um corpo, eu tenho um corpo. E aí o item 5, evolução. Isso é muito interessante. Porque antes de sair da cama, eu preciso lembrar qual que é o meu alvo. Qual que é o meu alvo? Qual que é o meu objetivo no dia de hoje? E não pode ser somente um objetivo físico. Somente imaginar o meu trabalho. Não. Preciso pensar além. Preciso lembrar que eu estou caminhando para algo melhor. Não é isso que a gente faz todo santo dia? Todo santo dia a gente busca o melhor. Mas nós buscamos de uma forma inconsciente. Ou seja, saímos da cama rapidamente sem considerar essas bases. Eu preciso saber qual é o meu alvo. O que eu quero hoje, espiritualmente. De preferência, deixando as ilusões, de preferência, deixando os equívocos de lado. O ponto 6, livre-arbítrio. Estou livre? Sou livre? Como que eu devo me imaginar nesse universo? Nesses universos? Como que eu devo me imaginar em uma galáxia que tem 200 bilhões de sóis parecidos com o nosso? Sou livre? Sou. Porque eu posso caminhar para todo lado. Posso caminhar por N caminhos. Posso escolher como será a minha caminhada. Ponto 7. Causa e efeito.
Eu interfiro no universo? Qual a minha causa? Qual a minha causa? O que eu estou causando no universo? Nesse planeta? Nesse país? Nessa cidade? O que eu estou causando? O que a minha pessoa interfere nesse universo? Ponto 8. Reencarnação, que é uma reeducação. Ponto 8. Reeducação. Eu consigo me ver no processo de reencarnar, de me reeducar, de voltar à escola. Existe uma situação, existe um local onde não haja o processo pedagógico para os filhos de Deus? Quais são os professores? Quem está comigo? Eu sou parte da sociedade? Tem fora do universo, da sociedade? São questionamentos que a gente precisa fazer. E olha que eu volto a lembrar dos 5 minutinhos. Que a gente faça isso com mais maestria. Ponto 8, pluralidade. Ponto 9, perdão. Pluralidade dos mundos habitados, dos universos. Jesus nos fala: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar. Olha que bacana. Palavras de um Cristo. Palavras de um Cristo. E nós precisamos considerar com muita seriedade as falas de Jesus no Evangelho. Porque cada palavra do Cristo é para ativar em nós percepções e noções da nossa caminhada. Ponto 10. Imortalidade da alma. As criações divinas não têm fim. Amigos, isso é sensacional. Sensacional. A gente precisa entender da onde emana tudo do universo. De um Criador, Senhor da vida, Deus, coloca o nome que você quiser, Yahvé, o nome que você quiser. Intitule, mas perceba a sua essência. Existe um causador em tudo. E esse causador, ele não se equivoca. As coisas que o Pai faz são sementes. Elas se transformam e elas não findam como nós imaginamos. Não findam. Lembremos de uma semente que é enterrada. Antes disso, lembremos que ela pode ficar parada. Parada no ambiente. Anos, décadas, séculos. E nos trouxeram, os pesquisadores, sementes de trigo que foi encontrado nas pirâmides. E eles pegaram essas sementes e plantaram hoje. Qual não foi a surpresa? Essas sementes germinaram. Germinaram. Então, essa semente ela é colocada na terra. Olha que coisa interessante. Ela é colocada num lugar escuro, enterrada. A semente de Deus, ela é enterrada para que ela germine. E ela, achando ali condições propícias, ela germinará com certeza. E o que ela busca? Luz. A semente, quando vai brotando, o que ela quer? O calor do sol. Ela tem um alvo, um objetivo. Então, quando nós pensamos em imortalidade da alma, lembremos de nós. Nós somos seres imortais. Isso é muito gostoso de saber. Porque a gente entende que dá tempo, teremos tempo para alcançarmos essa nossa condição de Cristo também. Porque Jesus também nos lembra. Vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então chegaremos a essa condição e atuaremos
para o bem dos companheiros que estão conosco. Ponto 11. Vida futura. Amigos, tudo tem continuidade. Tudo tem continuidade. Existe a transformação. A transformação. Nada cessa. Nada cessa. Vamos imaginar a água que flui, nada cessa. Ela contorna os obstáculos, as dificuldades, o tempo todo. Ponto 12. Plano espiritual. A verdadeira realidade. Caminhada sem ilusões. Olha como é que gostoso quando a gente acorda de manhã, faz esse checklist e percebe que não vou me enganar hoje, ao longo do dia. Eu vou tentar me equivocar das ilusões. Eu vou firmar o pensamento nas coisas que são alimentos. Eu lembro de Jesus falando: buscai as coisas que a traça não corrói. Não é? Busquemos esse momento. Ponto 13. Mediunidade. Ouvimos, falamos, rogamos, somos ouvidos, emitimos e recebemos comunicações e informações. Amigos, nós ouvimos, nós falamos, nós rogamos, somos ouvidos, emitimos e recebemos comunicações e informações. Quantas vezes a nossa intuição não fala mais alto? Quantas vezes a nossa percepção do ambiente não nos grita aos ouvidos? Quantas vezes não fazemos uma prece e a solução vem? Quantas vezes? Isso não é mediunidade, isso não é comunicabilidade com os nossos irmãos desencarnados? Ponto 14. Influência dos espíritos em nossa vida. Nós somos auxiliados e auxiliamos aos encarnados e desencarnados. Influência. Influenciamos ao filho, ao pai, ao irmão, no trabalho, no trânsito, na casa espírita, no templo religioso. Influenciamos. Nós, espíritos, influenciamos e recebemos influência na nossa vida e na vida dos companheiros que estão conosco. Ponto 14. Influência dos espíritos em nossa vida. Somos auxiliados e auxiliamos. Ponto 15. Ação dos espíritos na natureza. Ação nossa na natureza, na matéria. Natureza, matéria, naturalidade de agir. Nós somos filhos. Somos filhos. Não vamos esquecer disso, não. Somos trabalhadores, somos operários do Senhor da vida. E, portanto, como bons filhos e bons auxiliares, quem nos auxilia sempre? Vejam bem. E, portanto, como bons filhos, nós atuamos, agimos. Então, nós temos uma influência. Nós participamos do universo. Ah, mas eu sou tão pequenininho, eu estou aqui na minha casinha e tudo que aqui. Pois é, precisamos lembrar que nós estamos no nosso lar, na nossa casa, na nossa vida, que nós achamos de pouca influência, é considerada para o conjunto do universo, para a obra de Deus. Bacana, né? A gente passar por esses 15, os 5 minutos da manhã, antes de pôr o pé fora da cama. Precisamos sim, mas façamos isso com muita tranquilidade e naturalidade,
É um exercício que eu busco fazer e que a gente precisa buscar fazer todos os dias para que o nosso dia seja um dia de sucesso. E é o que a gente deseja. A gente deseja um dia de sucesso. Então, com esses saberes frescos em nossa mente, todo dia precisa ser alegre e cheio de assertividade. Alegria. Jesus buscava trazer para a gente essa boa nova, trouxe para nós essa boa nova. O Pai nos oferta esse dia maravilhoso, o sol, o ar, as leis da gravidade, da relatividade, todas essas leis para o nosso benefício. A gente precisa entender essas benesses que recebemos. Então vamos falar um pouquinho desse Pedro. Quem foi Simão Bar Jonas? Bar Jonas quer dizer filho de Jonas. Quando Pedro, Simão, se encontrou com Jesus, o Senhor o chamou de Cefas, do aramaico Kefa, que significa rocha ou pedra, que em sua forma grega é Petrus, ou seja, Pedro. O significado deste título, amigos, se refere ao fato de que Pedro se tornaria firme como uma rocha, ao invés de uma pessoa com temperamento inconstante. É interessante a gente lembrar que Pedro terminou sendo chamado de paizinho pelaquela comunidade dos cristãos. Pai, que em grego quer dizer papa. Papa. Paizinho, que é uma palavra carinhosa para pai. Aquele que nos ajudava, que ajudou na caminhada daqueles inúmeros cristãos do início do cristianismo primitivo, né? Lá bem naquele começo. Papa. O apóstolo Pedro era irmão de André, ambos pescadores de profissão. Pedro era casado e tinha sido, a sua sogra tinha sido curada por Jesus. Está lá no Evangelho de Marcos 1:30. É interessante a gente lembrar que esse Evangelho de Marcos, ele é formado pelas memórias do apóstolo. Pois Marcos, depois de caminhar com Paulo, ele volta e convive muito de perto com Pedro. E ele narra, escreve esse evangelho, que a gente poderia tranquilamente dizer que é um evangelho a quatro mãos, né? O apóstolo começa a sua carta dizendo aos eleitos, vejamos, o versículo 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos nas regiões do Ponto, Galácia, Capadócia, província da Ásia e na Betínia, escolhidos em conformidade com a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência e o exemplo de Jesus o Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Glória a Deus pela salvação. Aí a gente fica perguntando, Pedro escreveu para esse povo, né? Para essas cidades. Que cidades são essas? Região do Ponto, da Galácia, Capadócia, província da Ásia e da Bitínia. Que região é essa? E aí a gente, pegando esse evangelho hoje, a Bíblia, a gente observa que Pedro, na sua narrativa, mesmo após ter convivido com Jesus por 3 anos, ainda não tinha a visão didática, a visão pedagógica da proposta territorial da Boa Nova, do Evangelho que Jesus trazia do Pai para os seus filhos.
Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Nós temos noção que o Evangelho é para o universo? Nós temos noção que a Boa Nova, conhecimento das leis divinas, é para todos? Qual a proposta? Qual a missão do Cristo? Nós temos isso fresco em nossa mente? Qual que é a proposta desse Cristo para nós? Para a gente ter uma noção disso, nós vamos buscar no livro Boa Nova. Vamos buscar no livro Boa Nova, da dupla Chico e Humberto de Campos. Lá no capítulo 3, intitulado As Primeiras Pregações. Vamos continuar então. Nós estamos aqui em casa com uma gatinha no cio. Então, não sei se vocês escutaram aí o ronronar nela, tadinha. Está aqui se contorcendo, a Mila. Ela deve aparecer aí durante nosso seminário. E é gostoso isso, né? A gente hoje está tendo essa oportunidade de mudar os nossos hábitos. A gente, por tanto tempo, fica falando em regeneração, em mudanças, o fim dos tempos, alterações disso, daquilo, e nós chegamos hoje a um momento muito importante da nossa caminhada, porque a gente está precisando mudar os nossos hábitos, os nossos conceitos. Antigamente, a gente tinha a percepção que somente indo ao templo religioso, à casa espírita, é que a gente estaria em contato com os nossos benfeitores e tendo a oportunidade de estudar. Pois a espiritualidade, ela já refez essa situação. Ela já refez. Há tempos, o Cristo de Deus, Jesus, junto com a sua pleiade, vem trazendo para a gente informações revolucionárias. A gente lembra em 1850, né? 1700, 1800, 1900, toda aquela revolução industrial que trouxe a tecnologia. E agora, 2020, que a gente tem a internet, todos esses acessos, a gente já começa a entender como que é barato, simples, objetivo a gente se comunicar. Ver, né, o outro no seu lar, na sua condição, e isso é tudo proposital para que nós possamos cada dia mais estudarmos o Evangelho. Podemos cada vez mais atuarmos. E é muito interessante que a gente não tem a percepção da egrégora que nós estamos criando em nosso lar agora. A quantidade de benfeitores que estão aqui conosco, né, trabalhando junto de nós, junto ao nosso lar. Então, os lares que têm o hábito do culto do Evangelho no lar são muito mais assertivos em ter mais esse benfeitor auxiliando. Então, a gente precisa agradecer esses momentos e não ficar lamuriando mais esse passado. Quando eu estava na casa, quando eu encontrava com fulano, quando eu abraçava, abrace agora. Ligue, comunique, converse, veja o outro no Japão, na Coreia, na Austrália, em qualquer lugar. Não tem mais esse limite físico. E aí a gente lembra da parte espiritual. Não tem limite físico para Jesus nos ajudar, para o nosso anjo da guarda estar conosco, não tem mais limite físico. É bacana isso? Antes a gente tinha esse impedimento mental e até físico mesmo. Hoje não. Hoje nós precisamos, com muita tranquilidade, perceber que as barreiras estão diminuindo. Ou seja, a percepção da nossa realidade do outro está diminuindo. E aí a gente estava falando qual que era a proposta, qual a missão do Cristo para conosco. E aí, tinha contado para vocês que nós fomos buscar a resposta no livro Boa Nova, da dupla Chico e Humberto de Campos. Lá no capítulo 3, que fala das primeiras pregações. E é lindo esse capítulo, recomendo aos amigos que leiam o livro todo, tá? Mas esse capítulo em especial. Humberto de Campos narra para a gente com muita maestria. Ele fala assim: nos primeiros dias do ano 30, Jesus vai a Jerusalém.
sentado como um peregrino nas adjacências do templo. Amigos, percebam que Humberto de Campos está falando dos anos 30. Né? O nosso calendário, ele conta do nascimento de Jesus e vai até os dias atuais. Então ele está falando ali os primeiros 30 anos. Os primeiros dias do ano 30. Jesus já sai para a sua missão pública. Então ele chega nas adjacências do Templo de Jerusalém. É notado por um grupo de sacerdotes que se sentiram atraídos pelos seus traços de formosura, originalidade e pelo seu olhar lúcido e profundo. Olha aqui como é que o Humberto de Campos dá uma das características desse ser. Traços de formosa originalidade e pelo seu olhar lúcido e profundo. Alguns deles se afastaram sem maior interesse, mas Hanan, um dos sacerdotes, que seria mais tarde o juiz inclemente de sua causa, aproximou-se do desconhecido e dirigiu-se-lhe com orgulho. Perguntou: Galileu, que fazes na cidade? Jesus respondeu a Hanan: passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. Ah, então aqui está a missão do Cristo. Fundação do reino de Deus. Exclamou Jesus com modesta nobreza. Reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia. O que pensas tu venha a ser isso? Gente, a gente começa a entender aí que o sacerdote, olhando para um Galileu, um homem simples, roupa simples, características simples, porque lá a vestimenta identificava claramente as posições sociais de cada um. Ele fala com ironia. Olha para aquela figura, apesar da vibração emanada ali, e pergunta: o que pensas tu venha a ser isso? Fundação do reino de Deus? O que pensamos, e essa pergunta para nós, o que nós pensamos ser esta fundação do reino de Deus e como ela se fará? Olha como é que interessante isso. Olha que pergunta profunda. O que pensamos ser essa fundação do reino de Deus que o Cristo veio fazer? Amigos, nós precisamos saber. Nós somos estudiosos. Precisamos saber. Pois é um dos pilares que precisamos ter bem definido na nossa caminhada. Precisamos saber disso. E Jesus esclarece a Hanan: este reino, sacerdote, é a obra divina no coração dos homens. Ah, agora sim. Não é concreto, ferro, prédio, não é essa fundação que nós estamos falando, não? Ah, eu imaginava que era isso. Pois é. A proposta, tudo que o Cristo traz é espiritual. Tudo, todas as palavras. Ele está falando do reino espiritual. E ele aqui identifica que ele veio auxiliar aos corações que não têm edificados ainda a boa fundação. Este reino, Hanan, Telmo e amigos, é a obra divina no coração dos homens. Esclareceu Jesus com grande serenidade. E Hanan retruca: obra divina em tuas mãos? Olha só como é que ele, o tempo todo, né, materialista. Obra divina em tuas mãos, Galileu? Revidou Hanan com uma gargalhada de desprezo. Continuando as suas observações irônicas, perguntou: com que contas para levar avante essa difícil empresa? Olha só, ele entendeu que era coisa difícil. Coração, fundação do reino de Deus. Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido ilustre?
para auxiliar-te na execução de teus planos? Amigos, observemos o olhar materialista do doutor da lei, que era um conhecedor das Escrituras. Conhecedor das Escrituras. Lembremos também de outro doutor da lei, Nicodemos. Lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 12, Jesus questiona Nicodemos. Nicodemos, se falando hoje, agora, para você, de assuntos da terra, não me credes? Como crereis se vos falar das celestiais? Olha só. Se você não entende as coisas materiais, eu estou te falando materiais, reencarnação, precisa renascer de novo. Se eu falando desse jeito para você, você não entende? Como é que você, um doutor da lei, vai ficar quando eu te falar das coisas espirituais, das coisas celestiais? E aí a gente lembra de outra colocação que está lá na primeira carta aos Coríntios, Paulo, capítulo 2, versículo 15. Paulo coloca para a gente: contudo, aquele que é espiritual pode discernir, entender todas as coisas. Olha só. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir e entender todas as coisas. E ele mesmo, por ninguém, é compreendido. Aí a gente vê Hanan com dificuldades em entender a proposta do Cristo de Jesus. Amigos, ainda, o doutor da lei não via com bons olhos. Antes, não víamos as informações espirituais com o olhar de seres criados por Deus e imortais. Espíritos imortais. Princípio inteligente imortal. Este saber hoje é tão importante para as nossas tomadas de decisões diárias. Tão importante. Sabemos que somos criados por Deus, nosso Pai, e que somos imortais. Esse saber hoje é tão fundamental para a nossa caminhada. Jesus continua o diálogo esclarecendo a Hanan. Hanan, meus companheiros hão de chegar de todos os lugares, respondeu o mestre com humildade. Temos aqui uma perguntinha. Se puder falar novamente sobre os 5 minutos, para nós que chegamos atrasados, tá bom. Vamos falar um pouquinho lá no finalzinho, na conclusão, a gente volta a retornar acordar um pouquinho mais cedo para podermos considerar as bases do nosso dia. Tá bom? Então, continuando o diálogo de Jesus com Hanan, o doutor da lei. Meus companheiros hão de chegar de todos os lugares, respondeu o mestre com humildade. Gente, a visão de Jesus, ela é muito dilatada. Muito dilatada. E muitas das vezes a gente tem recebido algumas mensagens no WhatsApp e algumas ditas psicografias que falam da gente ter cuidado, porque o momento é um momento crítico, que Jesus precisa do nosso auxílio. Claro que ele precisa do nosso auxílio, mas imaginarmos que um Cristo de Deus, que conforme está lá no livro A Caminho da Luz, há 4,5 bilhões de anos, vem preparando esse orbe, será que ele vai chegar num ponto de entrar numa situação crítica? A gente precisa ter o bom senso ao lermos essas mensagens. Precisamos. Porque no Evangelho, Jesus não fala que vou preparar-vos lugar? Ou seja, ele está trabalhando à nossa frente há quantos bilhões de anos? Quantos bilhões de anos? E a gente
ainda não percebeu que está tudo sob controle. Está tudo sob controle. O universo está sob controle. Está sob controle. Quem está no leme é Deus, nosso Pai. E muitas das vezes a gente fica imaginando, né, na nossa pequenez, deve ser o primeiro planeta que passa por esse estágio, esse momento. Amigos, volto a lembrá-los. Na nossa galáxia tem 200 bilhões de sóis. E todos esses sóis têm os seus planetas ao redor. Então, os universos, não tem, a gente não consegue precisar a data de início. Então, como é que a gente pode ficar no nosso olhar pequeno, imaginar que Deus, Jesus, um Cristo de Deus, está em dificuldade? Não. Quem está em dificuldade somos nós. Nós estamos em dificuldade em encontrarmos uma boa posição hoje junto à obra do Pai. É isso que muitas das vezes nos desespera. Mas Jesus fala para o doutor da lei: meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. Ou seja, está preparado para a fundação do reino de Deus. E Hanan responde para Jesus: Galileu, os ignorantes e os tolos estão em toda parte na terra. Certamente que esse representará o material de tua edificação. Olha como é que a gente olha e vê somente a vestimenta, vê a casa, o carro, a aparência física, e não vê no companheiro que está do nosso lado também um ser imortal, também uma criatura de Deus, e que a gente desconhece a potência que tem dentro desse companheiro. E Hanan diz isso aí claramente. E Jesus responde ao sacerdote com energia serena, diz Humberto de Campos: nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, do desejo. E nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Ou seja, o espírito, quando ele tem o desejo, ele é puro. O mármore lá era uma pedra dura, mais puro, mais formoso do que o sentimento. E nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Ou seja, para mim marcar, para mim escrever nesse mármore duro, puro, eu preciso da boa vontade para realizar as coisas que o Pai nos oferta. E aí Hanan pergunta para ele: tem ciências, Galileu, dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Jesus responde para ele: Hanan, sacerdote, doutor da lei, eu sei qual é a vontade de meu Pai, que está nos céus, respondeu o mestre brandamente. Lembram que no início nós falamos da nossa percepção de Deus? Que é Deus, como eu me relaciono com Ele, como Ele está presente. Então eu preciso também, amigos, saber qual a vontade de Deus para comigo, para conosco, toda a sociedade. A gente precisa ampliar os nossos conceitos. O Pai, ele não trabalha para os amigos queridos que frequentam Leia somente. Não. Deus não institui leis somente para Belo Horizonte, Minas Gerais, o Brasil, o planeta Terra. Não. As leis divinas, elas são para todos. E tudo que existe no universo. Universos. Que agora tem os multiversos. Então nós precisamos entender a grandiosidade. Então um Cristo de Deus, que já passou por N estágios,
ele conhece qual a vontade do Pai. E olha que interessante, Jesus se dirige ao Senhor da vida como Pai. O sacerdote, diz Humberto de Campos, o contemplou irritado e, dirigindo-lhe um sorriso de profundo desprezo, demandou a torre Antônia do Templo de Jerusalém em atitude de orgulhosa superioridade. Nesse diálogo, amigos, percebemos também que sempre é ofertado a todos as boas chances. Porque Jesus passa por Jerusalém, ele encontra ali alguns sacerdotes, ou seja, as pessoas que estudavam as leis de Moisés, e ele oferta novos conhecimentos, novos saberes. E Hanã perdeu mais uma vez a oportunidade. Jesus, o Cristo de Deus, passou pelo templo e, passando, ele desejava encontrar as mentes e corações dos sacerdotes, buscando a fundação do reino de Deus. Certamente, se eles estivessem com corações e mentes abertas, teriam visto a chance, a oportunidade. Lembremos que nos textos que os doutores da lei tão bem guardavam e estudavam, está lá no Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. Yahvé, teu Deus, suscitará um profeta como eu no meio de ti, dentre teus próprios irmãos, a ele ouvires. Olha só que interessante. A gente vai estudando, a gente vai ficando apaixonado pelo estudo, porque uma coisa vai laçando com outra. Porque quando a gente pega o Velho Testamento, a gente precisa entender que o Novo Testamento é um desdobramento do Velho. Quando a gente pega o Novo Testamento, a gente vê as cartas de Paulo que vem desdobrar o Novo Testamento. E a gente pega a codificação da doutrina espírita que vem desdobrar as cartas de Paulo, o Velho Testamento, o Novo Testamento. Então, tudo entrelaçado. Então, percebam que aqueles senhores, nós, hoje, já temos informações suficientes. E aí a gente busca lá no Evangelho de Lucas, capítulo 2, 25 e 32. Ele fala assim para nós, o evangelista. Simeão. Lembram de Simeão, que recebe Jesus no 8º dia? O texto fala assim, que é a fala de Simeão. Ora, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem, justo e temente a Deus, esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo esteve sobre ele. Olha como que é bacana isso, né? Primeiro, dá a característica de Simeão. Homem justo, temente a Deus. Esperava, porque ele sabia das letras, das escrituras. Ele sabia. E lhe foi revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Gente, será que é só Simeão que sabia dessa notícia? E aí o texto continua. Assim, pelo Espírito, Simeão foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele segundo o costume da lei, Simeão o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual tu preparastes ante a face de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Amigos, nós ficamos a perguntar, Simeão, depois desse acontecimento, ele não informou aos outros companheiros de tarefa, aos outros doutores da lei que estavam trabalhando com ele no templo? Será que não falou isso? Simeão possuía uma tarefa muito significativa. Ele recebia os recém-nascidos
Recebia. Então ele era uma pessoa de destaque ali. Novamente, as oportunidades são ofertadas. No Velho Testamento, não na perdão, as oportunidades são ofertadas no Velho Testamento, na apresentação de Jesus no templo, e esta última, 30 anos antes do encontro de Jesus com Hanã. E ocorreu também 18 anos antes, quando Jesus, com 12 anos, ensina os doutores da lei no templo. Olha que interessante, né? Então, várias vezes Jesus oferta as informações aos doutores da lei. E eles passam em brancas nuvens. Não é? Bom, esses 30 minutos. E vou confessar aos amigos que o preparo dessa palestra, né, desse seminário, gente, vocês não fazem ideia os minutos benditos, gostosos que a espiritualidade me propiciou para prepará-lo. Foram horas, 1, 2, 3, 4, 5, só refletindo, montando a estrutura do nosso estudo. E olha que dava para passar tranquilamente a manhã inteira, somente refletindo sobre versículo 1 e 2, 3 e 4 dessa primeira carta de Pedro para nós. Né? Então nós vamos continuar. Luiz, fica à vontade para poder entrar, tá? Então, nós lembramos que Pedro, nesses 2 versículos iniciais, ele fala da presciência de Deus Pai. Presciência, amigos, é conhecimento do futuro, previsão. Porque é interessante que quando a gente lembra de que Deus sabe tudo, a gente fica achando que ele está olhando a gente diariamente. Não. Deus tem um olhar sobre o conjunto da obra. Ele sabe, quando nós somos criados, o final, o caminhar. Ele sabe dos nossos equívocos, das nossas dificuldades. Então, a presciência. E ele sabe que todos nós chegaremos aonde está estabelecido. Toda semente vai germinar, vai dar frutos. Ele sabe disso. Então, a presciência. Agora, estou curioso, porque nós estamos analisando um dos atributos do Criador, de Deus. Atributos, característica, presciência de Deus Pai. E aí, para que a gente lembre de alguns, nós vamos lá na questão 13 de O Livro dos Espíritos, em que o codificador pergunta: quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? Olha só que interessante, né? Então, o codificador já coloca alguns pontos. Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Isso aqui é suprassumo das características, né, de Deus, soberanamente justo e bom. Isso conclui tudo. E aí eu lembro de uma palestra que eu assisti do Simão Pedro de Lima, lá de Patrocínio, que ele narra que ele estava fazendo estudo sobre essa questão, e depois que ele falou isso, um dos participantes virou e falou que faltou um atributo. E aí Simão olhou de novo o livro e falou assim: não, senhor, não está faltando não. E olha, aqui eu enumerei todos eles, eu falei de todos eles. Falou: não, seu Simão, está faltando um. E aí o Simão olha para ele e fala: qual que está faltando então? E aí o senhor vira para ele e fala: Deus é farturento. Olha, gente, que gostoso de saber, de ouvir, de perceber mais um atributo de Deus. Deus é farturento. Tudo que ele faz é muito. E tudo que ele faz é para nós. Tudo do universo. Tudo do universo. Tudo que vocês imaginarem é para nós. E aí eu lembro lá da Gênesis bíblica. Lembra da Gênesis bíblica? Em que Deus cria os céus e a terra.
os vegetais, as árvores, né? Cria tudo, os animais. E por fim, depois de tudo pronto, ele nos cria para que a gente usufrua do universo. Olha que gostoso de saber, olha que coisa boa de ter essa percepção de que tudo é para nós. Mas ele fala uma coisa interessante, lá no primeiro capítulo da Gênesis Bíblica. Ele fala, dominai, sujeitai todas as coisas, frutificai. O que ele está dizendo? Ele está lembrando que nós somos princípios inteligentes e que para sujeitar, para dominar e para frutificar, nós precisamos usar de inteligência. E aí a gente vê hoje um movimento do terceiro setor, das ONGs, em prol de uma sociedade justa, em prol de uma colocação, de um cuidado com as coisas da natureza. Diga, Luiz, a gente precisa falar da herança. Então, observem que eu estava falando que Deus é farturento, né? E é mais um dos atributos desse Pai. E aí a gente pergunta sempre, eu gosto sempre de voltar a isso. Nós que somos estudiosos, nós precisamos lembrar dos benfeitores que participaram desse nosso caminhar, dessa obra que nos é ofertada, né? E aí eu pergunto para os amigos, vocês lembram quais são os benfeitores que participaram da codificação da doutrina espírita, que iniciou-se a partir de 1857? Lembram quem participou? Pois é. O codificador colocou lá no Prolegômenos do Livro dos Espíritos, ou seja, as pessoas que assinam a obra. E olha só que lindo. São João, o Evangelista. Santo Agostinho. São Vicente de Paula. São Luís. O Espírito de Verdade. Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin, Swedenborg, etc. A gente percebe que a codificação ela é amparada por esses grandes espíritos imortais que ajudaram ao professor, pedagogo Rivaio a construir essa obra para nós. Observemos que a sua maioria é composta por trabalhadores do Cristo, que fizeram grandes realizações e estão presentes na literatura da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, para a gente perceber que está tudo interligado, né? Não tem nada desconecto aí. Isso é meu, isso é de fulano, isso é de Beltrano, isso é da linha X, é da linha Y, não tem nada disso. O trabalho do Cristo, ela se compõe de todos, e é para todos. Lembremos que Jesus fala, nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Então a gente continua pensando, o apóstolo fala da obra santificadora, dessa obra de purificação, de perfectibilidade. E eu gosto sempre de trazer a questão 132 do Livro dos Espíritos. E os benfeitores esclarecem esse nosso processo de santificação e purificação. A busca nata que temos da perfectibilidade. E é interessante que esse desejo de estar melhor e melhorar nos leva sempre à insatisfação. Não sei se já repararam isso. A gente sempre quer o melhor, estar melhor, ser melhor, rodeado de melhores, né? E isso nos causa uma insatisfação conosco, com o outro e com as relações que vivenciamos. E, amigos, o comércio, os profissionais de marketing já são sabedores dessa condição. E eles, o comércio, eles trabalham para alimentar essa nossa sensação de insatisfação constante. Então a gente percebe que o carro está sempre melhorando, o celular está sempre melhorando, o computador está sempre melhorando, a TV está sempre melhorando, né? E nós vamos
tendo essa sensação de quero mais, quero melhor, quero isso, e nós vamos fazendo essas trocas. Mas precisamos fazer com o pensamento sempre voltado para a nossa condição de espíritos inteligentes. Né? A intelectualidade precisa conduzir isso. A gente não pode se deixar levar por esse comércio, né? Muitas das vezes cruel, que a gente muitas das vezes se deixa entrar. Pedro continua lá no seu versículo 3 a 9, do capítulo 1 da sua primeira carta. Ele fala assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que em sua grande misericórdia nos gerou de novo, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma esperança viva, para uma herança incorruptível, imaculada e imarcessível, reservadas nos céus para nós. Os que, mediante a fé, fostes guardados pelo poder de Deus para a salvação, prestes a revelar-se no tempo do fim. Nisso, diz o apóstolo, deveis alegrar-vos, ainda que agora, se necessário, sejais contristados por um pouco de tempo, em virtude de várias provações, a fim de que a autenticidade comprovada da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, cuja genuinidade é provada pelo fogo, alcance louvor, glória e honra por ocasião da revelação de Jesus Cristo. A ele, embora não tenhais visto o Cristo, amai-o. Nele, o Cristo, apesar de não o terdes visto, mas crendo, vos rejubilais com uma alegria inefável e gloriosa, pois que alcançais o fim da vossa fé, a saber, a salvação das vossas almas. Olha que bonito, né? Olha que nós estamos aqui refletindo sobre os 4 primeiros versículos da primeira carta de Pedro a nós. E aí Elizabeth pergunta: o Brasil, sendo a pátria do Evangelho, podemos considerar como sendo uma herança dentro desse contexto? Elizabeth, amiga, amigos, tudo é herança do Pai. Não vamos limitar o Brasil aí, não. Vamos perceber o universo. Tudo é uma herança que o Pai nos fornece. Tudo é para nós. E a gente precisa entender que Evangelho, a boa nova, são os corações que estão preparados, despertos para a boa nova. Elizabeth, amigos, se o Pai nos plantar em qualquer país, em qualquer universo, qual que é nosso objetivo? Se nós estivermos em qualquer família, em qualquer país, em qualquer estado, cidade, qual que é o nosso objetivo? Aqueles que estão lá no Afeganistão, na África, na Europa, qual que é o objetivo deles? O mesmo nosso. O mesmo. Em patamares, em situações diferentes, mas com o mesmo alvo a ser alcançado. Então a gente precisa perceber que se hoje nós temos e buscamos um conhecimento a mais, é porque temos condições e precisamos utilizar a favor do Pai, nossa e da coletividade. Continuando aqui, a gente consegue perceber nesses versículos que Pedro traz para a gente a interligação da proposta da nossa caminhada, da nossa evolução nas sábias palavras desse discípulo. Precisamos de bases, estudo e observação em tudo ao nosso derredor. Em tudo ao nosso derredor. Porque a herança que o Pai nos propõe, ela é incorruptível. Ou seja, a lei divina, ela não muda em detrimento da nossa pessoa, da nossa coletividade. A lei é única para todo o universo. E aí a gente lembra das palavras do codificador na introdução de O Livro dos Espíritos, lá no item 8. Kardec fala para nós:
acrescentemos que o estudo de uma doutrina, qual a doutrina espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova como grande, só pode ser feito com utilidade por homens sérios, perseverantes, livres de prevenções e animados de perseverança. Aí, Elizabeth e amigos, a gente começa a entender por que nós temos hoje condições de estudar e refletir sobre a doutrina espírita. Porque estamos numa ordem de buscadores de coisas sérias, grandes, e nós precisamos ser perseverantes. Precisamos ser livres de prevenções e animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado, que é a perfectibilidade, como está lá na questão 132. Questão 132, o codificador pergunta qual o objetivo da encarnação. E aí os benfeitores nos dão 3 objetivos. Primeiro, alcançarmos essa perfectibilidade, a perfeição, a purificação, a santificação. Segundo, passarmos pelas N estágios para chegarmos lá, que são as provações, as vicissitudes, né? A gente precisa passar por isso. Passar, amigos. Lembrem dessa palavrinha mágica. Passar. Estagiar. Perceber e caminhar. Passar. Então, só pode passar os homens que buscam estar sérios, perseverantes, livres de prevenções e animados de firme e sincera vontade de chegar ao resultado. E o Kardec continua. Não sabemos como dar esses qualificativos aos que julgam a priori levianamente, sem tudo ter visto. Ou seja, é livro dos espíritos? Não, livro dos espíritos, não entendo isso, não quero saber de espírito. Peraí. Não tem problema nenhum você passar por essa informação. Mas nós que paramos para ler, não podemos fazer isso de forma leviana. Nós precisamos imprimir aos nossos estudos a continuidade, a regularidade e o recolhimento indispensável. Ou seja, eu preciso ler, estudar com regularidade e eu preciso me recolher nas reflexões. Preciso me recolher. Como é que está isso na minha vida? Porque o evangelho novo, a doutrina, a nossa vivência precisa ser cada vez mais lapidada. Lembra de Jesus falando do cinzel? A fundação do reino de Deus em nossos corações? Não é no coração do outro, não, é no nosso coração. Nosso coração. E para isso, nós temos uma herança. Olha que bacana que Pedro fala para a gente. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que em sua grande misericórdia nos gerou de novo novas oportunidades pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Gente, o momento mais bonito, ao meu ver, da caminhada do Cristo, quando esteve conosco, é o pós-cruz. Quando ele mostra a imortalidade da alma. Ele mostra a continuidade da vida. Ele mostra que existe sim uma herança. Nós precisamos ter uma esperança viva. Esperança viva para uma herança incorruptível, imaculada e imersível. Nós precisamos ter essa consciência. Precisamos ter essa consciência, porque senão os nossos dias se tornam simplesmente dias. Por isso que lá no início eu falei da gente acordar 5 minutos antes e passarmos em revista as nossas bases. E eu trouxe os 15 princípios da doutrina espírita. Trouxe os 15 princípios, que nós vamos relembrar a todos. Quais são os 15 princípios? E eu estou lembrando aqui do cartaz, do banner que fica lá no Leia. Aquele cartaz que a gente já passa o olho nele. E olha o perigo. Acho que a gente precisa até colocar, pendurar nele uns balãozinhos, destacar ele,
Porque muitas das vezes a gente entra e se acostuma com o ambiente e não lê mais aqueles 15 princípios. E aqueles 15 princípios são os que nós precisamos refletir pela manhã, antes de tirarmos os nossos pés da cama, o nosso corpo, o nosso avatar da cama. Quais são esses 15 princípios? Vamos relembrar? Deus, eu preciso saber o que é. Jesus, o Cristo de Deus. Espírito, eu sei o que eu sou. Perispírito, a matéria, eu a conheço, eu a utilizo. Evolução, qual o meu alvo? Amigos, são reflexões que a gente precisa fazer antes de começar o dia. Evolução, qual o meu alvo? Livre-arbítrio, estou livre, sou livre. Causa e efeito, eu interfiro no universo, qual a minha causa? Eu estou causando o quê no universo, no meu dia a dia, nas minhas relações? Reencarnação, reeducação. Estou num processo de reeducação. Então eu preciso ir e voltar algumas vezes para que eu possa aprender, reaprender, aprender mais. Pluralidade dos mundos habitados, os universos, Jesus, na casa de meu Pai há muitas moradas. Imortalidade da alma, perceber que as criações divinas não têm fim, tudo se transforma. As sementes, o Pai oferta sementes. Amigos, sabe aquele companheiro, aquela companheira que está conosco dentro de casa? Ele também é imortal. Eu não vou ficar livre dele nunca, porque é meu irmão. Meu irmão, eu preciso lembrar disso, sabe? Aquele cidadão que hoje está na direção do nosso país, nosso irmão. Todos aqueles congressistas, todos do STF, todos do meu trabalho, todos da minha rua, do meu prédio, todos imortais também. Estão passando pelo mesmo processo que eu. Cada um desperto para uma coisa, interessado nisso ou naquilo. Mas todos merecemos orações para que possamos caminhar bem. Vida futura, o 11º princípio. Tudo tem continuidade, nada cessa. 12º, plano espiritual, a verdadeira realidade, caminhada sem ilusões. Mediunidade, percebermos as comunicações quando fazemos oração, como emitimos e quando recebemos alguma comunicação, uma intuição, uma inspiração. 14º, influência dos espíritos em nossa vida. Somos auxiliados e auxiliamos aos encarnados e desencarnados. Influenciamos tantos ao nosso derredor durante a semana. 15º, ação dos espíritos da natureza. Somos filhos, somos trabalhadores, somos operários. E, portanto, como bons filhos, é bom auxiliar quem nos auxilia sempre. Estamos agindo na matéria, na natureza. Né? E aí a gente volta lá no finalzinho, quando Pedro nos suscita a refletir sobre essa nossa herança. Ele nos coloca uma condição sensacional e eu peço aos amigos que leiam todo esse primeiro capítulo. Leiam, vocês vão ficar satisfeitíssimos. Vamos lembrar o questionamento de Tomé, que também é nosso hoje, e que já não devemos mais fazê-lo. Olha só o que Tomé fala lá no Evangelho. Tomé lhe diz, dirigindo-se ao Senhor: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Nós ainda temos essa dúvida? Nós ainda temos essa dúvida? Depois de todos os nossos saberes? Jesus diz: Tomé, Teu, amigos e amigas, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se me conheceis, também conhecereis a meu Pai. Olha que interessante. Então nós precisamos conhecer o Cristo, a caminhada dele,
porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém se aproxima se não se comportar como Cristo, se não passar pelo processo de se tornar um Cristo, processo evolutivo. Então, hoje nós não podemos mais alegar que não sabemos qual que é o nosso objetivo. Amigos, irmãos e irmãs, o Cristo de Deus nos informa. Olha lá no versículo 12 de João. Em verdade vos digo, quem crê em mim fará as obras que faço. Quem crer em mim fará as obras que faço. E fará até maiores do que elas, porque vou para o Pai. E o que pedirdes em meu nome, eu preciso conhecer, eu preciso saber o que eu vou pedir. E o que pedirdes em meu nome, eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes algo em meu nome, se me pedirdes algo em meu nome, eu o farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E se me pedirdes, eu o farei. Amigos, Jesus coloca, se me amais, observais meus mandamentos. Amigos, se nós gostamos, achamos que é fundamental, que é importante, as palavras do Cristo, entendemos a sua mensagem, estamos formando a fundação do reino de Deus em nosso coração, nós precisamos observar os mandamentos que o Cristo nos coloca. E ele fala, se isso tudo acontecer, rogarei ao Pai e ele vos dará outro advogado. Em algumas versões, um ajudador, um consolador, um paracleto, paraclito, para que convosco permaneça para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode acolher, porque não o vê nem o conhece. Mas vós, nós, hoje já o conhecemos, porque permanece conosco o ensinamento, o auxílio. E ele finaliza dizendo que não vos deixarei órfãos. Amigos, que acordemos o Cristo, a potência crística, a perfectibilidade, e não o deixemos dormir em nosso barco, como nos lembra o evangelista Marcos, né? Em sua narrativa do capítulo 4, do versículo 35 a 41, na passagem da tempestade. Jesus nos pergunta, agora ainda não tens fé? Que nós mantenhamos esse Cristo sempre acordado no nosso barco, no nosso íntimo, no nosso coração sempre. Chegamos ao fim, né? Tem mais algum comentário aí, Luiz? Tem sim. Tem um comentário da Elizabeth, vou colocar aí na tela agora. Aí, ó. Temos que florescer em qualquer lugar, darmos frutos e voltarmos a ser semente sempre para ir germinando novamente e evoluirmos. Verdade. E ela ainda completa depois, quando você falou do banner, né? Ela colocou... Ela colocou, quer ver o banner? Que tem que mudar o banner de lugar. Muito bom. Tem um comentário aqui também da Cleusa. Apagou aqui, vamos ver. O estudo da doutrina espírita é alimento em nosso caminhar terreno. Né? É isso mesmo, né? E mais um último aqui, deixa eu ver. É da Litza. Isso. Isso. Então é isso, né, gente? Mas... vamos lembrar, Litza, que os nossos dirigentes, os governadores, eles deviam fazer um curso de reencarnação antes de assumir o cargo, viu, Litza? Eles perceberem o barco que eles estão adentrando. Isso. É isso mesmo. Gente, agora nós vamos fazer o
Então, gente, agradecimento a todos que participaram, né? Quem puder, se inscreva aí no nosso canal, que vai receber as notificações das palestras, né? O que for postado, tá? E obrigado, viu, Thelma, mais uma vez, né? Por essas palavras tão boas, tão tranquilas que você passa para a gente, e com esses ensinamentos que a gente está precisando. Agora eu percebo que cada dia a gente tem que estudar mais, não é? Tem muita coisa. Luiz, vamos agradecer a Jesus, que nos ilumina sempre, né? Vamos agradecer a esse Pai de amor e bondade. Essas palavras são deles, né? No Thelma aqui é só instrumento. Espero e peço desculpa aí aos companheiros, agradecendo o carinho de todos lá do Leia, aquele lanchinho depois, né? Gostosa, aquele carinho imenso que eu sou sempre recebido. Agradeço demais, e principalmente aos ouvidos de vocês, né, queridos irmãos? Muito obrigado, que Jesus continue nos abençoando sempre. E Ele abençoa. Thelma, acho que eu vou explorar você mais um pouquinho, fazer uma pequena oração para a gente deliciar um pouquinho dos seus saberes aí, tá bom? Obrigado. Lembrando que quem faz pressa evolui mais rápido, viu, Luiz? Obrigado. Isso, concordo. Para a gente subir. Então vamos fechar os nossos olhos mesmo, serenar o nosso coração, a nossa mente, para que as coisas externas não nos chamem a atenção. Nesse momento, vamos lembrar daquele Cristo ressuscitado, junto com Pedro e os discípulos naquela praia, fazendo um lanchinho, aquela amorosidade, a vibração desse irmão maior que nos oferta essa possibilidade nesse nosso planeta. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado ao nosso anjo da guarda, ao nosso personal trainer, à nossa coletividade, à nossa família, todos que estão perto e longe. Vamos vibrar e emitir vibrações de paz a todos os nomes dos amigos que vêm à nossa mente. Todos esses companheiros estejam buscando no Evangelho do Cristo as bases, as fundações para o estabelecimento do reino de Deus em nosso coração. Nós sabemos, Senhor, que muitas das vezes é doído fazermos as mudanças que necessitamos, mas sabemos que recebemos de vós o passe, as vibrações, a luz para a nossa caminhada. Senhor, obrigado por esses amigos queridos que estão conosco, que nós possamos cada vez mais abraçá-los, sentir essa vibração e caminhemos juntos, ombro a ombro, lado a lado, buscando realizar, através da nossa palavra, das nossas ações e dos nossos pensamentos, a obra que o Senhor colocou em nossas mãos. Pai de amor e bondade, muito obrigado pelo vosso imenso amor, pela sua bondade e vossa justiça. Que assim seja, hoje, agora e sempre. Obrigado, Thelma. A gente agradece a todos. Desejamos um ótimo domingo para todos aí. Que todos fiquem em paz. Obrigado. Beijão.